Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Porém, essas estratégias nos afastam do contato e da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligar da dor da vergonha. Passei por uma experiência de vergonha que ilustra todos esses conceitos. Trata-se de um bom exemplo da razão por que é tão importante enfrentar a vergonha se não quisermos amontoar ainda mais humilhação sobre uma situação já sofrida. Recusar convites para palestras é uma situação difícil para mim. Anos e anos de perfeccionismo e de sempre querer agradar as pessoas me deixaram muito desconfortável com a ideia de decepcionar alguém, a boa menina. Em mim detesta desapontar as pessoas. Os gremlins sopram no meu ouvido, eles vão achar que você é ingrata e não seja egoísta. Também luto contra o medo de que, se eu disser não, ninguém mais vai me convidar. É quando os gremlins dizem, você quer mais tempo para descansar? Cuidado com o que deseja, pois esse trabalho de que você tanto gosta pode escapar das suas mãos. Meu novo compromisso de impor limites surgiu depois do período que passei estudando as pessoas plenas e o que é preciso para completar a jornada que começa no que as pessoas vão pensar. E termina em eu sou bom o bastante. As pessoas mais abertas e solidárias que entrevistei nesses anos colocavam e respeitavam limites. Não pretendo pesquisar o tempo todo sobre como ser alguém pleno, eu quero viver essa plenitude. Por isso hoje descarto cerca de 80% dos convites para palestras que recebo. Digo sim quando a oportunidade se encaixa com minha agenda familiar, meus compromissos de pesquisa e minha vida. Recentemente, recebi um e-mail de um homem que se mostrava muito zangado porque eu me recusara a falar em um evento que ele estava organizando. Declinei o convite porque a data batia com o aniversário de uma pessoa da minha família. A mensagem continha até ofensas pessoais. Em vez de respondê-la, resolvi encaminhá-la ao meu marido, dizendo exatamente o que eu pensava daquele sujeito e de sua mensagem eletrônica. Eu precisava descarregar minha vergonha e minha raiva. Só que, em vez de clicar em encaminhar, para meu marido, eu cliquei em responder. Eu ainda olhava para a tela, totalmente paralisada pela vergonha, quando chegou a resposta do sujeito. Ele dizia, Yaha. Eu sabia. Você é uma pessoa horrível. Não é plena. Que fraude. O ataque de vergonha já estava em potência máxima. Minha boca estava seca, o tempo havia desacelerado e minha vista ia ficando turva. Já era difícil absorver aquele turbilhão de emoções, quando os gremlins começaram a sussurrar, você é mesmo uma fraude. Como pôde ser tão burra? Eles sempre sabem exatamente o que dizer. Assim que consegui recuperar o fôlego, comecei a murmurar dor, 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 dor. Essa tática é uma invenção de Caroline, uma mulher que entrevistei na primeira fase de minha pesquisa e 2 anos depois, quando ela já praticava a resiliência à vergonha. Ela me contou que sempre que se sentia envergonhada, começava a repetir a palavra dor em voz alta. Caroline me disse, sei que parece maluquice, mas por alguma razão funciona. É claro que funciona. É uma maneira brilhante de sair do modo de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o comando. Depois de 1 ou 2 minutos do mantra dor, eu respirei fundo e tentei me recuperar. Reconheci os sintomas físicos que me permitiam retomar o pensamento racional e me lembrei dos 3 movimentos contra os gremlins que são os modos mais eficazes de lidar com a vergonha. E, felizmente, eu já vinha praticando esse método há um bom tempo para saber que ele vai totalmente contra a minha intuição e que eu só tenho que confiar no processo. 1. Praticar a coragem e ficar acessível. É natural querermos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las, alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. 2. Conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre, está tudo bem. Você é humano, todos nós cometemos erros. Eu o apoio. Geralmente,
Durante uma crise de vergonha falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. 3. Assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio nem deixe que ele o defina. Costumo dizer isto em voz alta: se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se a assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. Como disse Carl Gustav Jung, eu não sou o que me acontece. Eu sou o que escolho me tornar. Embora eu soubesse que a coisa mais perigosa a fazer depois de uma experiência de vergonha é se esconder ou enterrar a história, tive medo de comunicar o que acabará de me acontecer. Mas consegui. Telefonei para o meu marido, Steve, e para minha amiga Karen. Ambos me ofereceram o que eu mais precisava naquele momento, e empatia, a melhor lembrança de que não estamos sozinhos. Em vez de julgamento, que só aumenta a vergonha, a empatia transmite um simples reconhecimento, e você não está sozinha. Empatia significa conexão, é uma escada para fora do buraco da vergonha. Steve e Karen não só me ajudaram a sair do poço escuro, pelo fato de terem me escutado e me transmitido amor, mas também se mostraram vulneráveis quando me contaram que já haviam estado no mesmo buraco. A empatia não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências da pessoa que divide um segredo conosco. Nem Karen nem Steve tinham enviado um e-mail desastrado como aquele, mas ambos conheciam o peso da voz dos gremlins e da sensação de ter sido pego ou de ter dado tudo errado. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando, e não com o acontecimento ou a circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que descobri que não estava sozinha, que a minha experiência era humana. Curiosamente, as reações de Steve e de Karen foram totalmente diferentes. Steve foi mais circunspecto e disse algo como: sei como você se sente. Conheço essa sensação. Karen, por sua vez, respondeu de uma maneira que me fez dar uma boa risada em 30 segundos. O que eles tiveram em comum em suas reações foi que os dois se colocaram no meu lugar e disseram que tinham passado por algo parecido, fazendo com que eu me sentisse mais normal. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz: você não está sozinho. As conversas com Steve e Karen me permitiram superar a vergonha, recuperar a calma e responder ao e-mail a partir de um estado em que eu era capaz de ser autêntica e reconhecer meu valor. Assumi a minha parte de culpa naquela troca raivosa de mensagens e me desculpei pela linguagem inapropriada. Também impus limites claros para futuras comunicações. E nunca mais tive notícias do sujeito. A vergonha se alimenta do segredo. Em uma pesquisa pioneira, um psicólogo da Universidade do Texas, professor James Pennebaker, e seus colegas estudaram o que aconteceu quando sobreviventes de grandes traumas, especificamente de estupro e incesto, mantiveram suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar um acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilhavam suas histórias e experiências, sua saúde física melhorava, as visitas aos médicos eram menos frequentes e elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios do estresse. Desde o seu primeiro trabalho sobre os efeitos maléficos de manter segredos, Pennebaker concentrou grande parte de sua pesquisa no poder de cura da escrita terapêutica. No livro Writing to Heal, Escrevendo para Curar, Pennebaker explica, e desde a metade da década de 1980 um número crescente de pesquisas vem se concentrando no valor terapêutico da escrita como meio de promover a cura. Cresce a evidência de que o ato de escrever sobre a experiência traumática por apenas 15 ou 20 minutos por dia, durante 3 ou 4 dias, pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também os hábitos de sono, a eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vitimadas se relacionam. A resiliência à vergonha é uma prática, e, assim como Pennebaker, acredito que escrever sobre nossas experiências de vergonha é um componente incrivelmente poderoso para a sua superação. Leva-se tempo para amadurecer essa prática e adquirir coragem para reconhecer as falhas e falar sobre as coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo.
Comente sobre o livro que está lendo e conte a sua história. Essa é uma ótima maneira de começar.